Pense na serpente. Qual é a primeira imagem que surge? O tentador ardiloso do jardim do Éden? Ou o símbolo de sabedoria e cura, abraçando a taça da medicina? Como é que um mesmo ser se tornou, ao longo da história da humanidade, a personificação do mal absoluto e, ao mesmo tempo, da sabedoria suprema? Isto não é coincidência, é uma das maiores charadas das religiões e mitologias mundiais. Neste vídeo, vamos desvendar este paradoxo. Vamos descobrir por que é que, na maioria das culturas, a serpente é ou o diabo, ou um deus, e quase nunca algo intermédio. Prepare-se, porque a resposta vai revelar não só o mistério dos símbolos antigos, mas também algo crucial sobre nós próprios. Pensa que está do lado do bem ou do mal? E se eu disser que a serpente representa os dois? Antes de mergulharmos em mitos e lendas, vamos observar a serpente em si, como uma criatura biológica. Afinal, foram as suas qualidades naturais que se tornaram a tela onde a humanidade pintou os seus medos mais profundos e as suas maiores esperanças. A serpente é um paradoxo vivo. O seu veneno é uma arma letal, capaz de parar um coração. Mas esse mesmo veneno, em microdoses, torna-se a base de medicamentos poderosíssimos que salvam vidas. É uma criatura de sangue frio, silenciosa e furtiva, cuja aparição é sempre repentina. No entanto, ela muda de pele, nascendo literalmente de novo à vista de todos. Este ato de renovação perpétua tornou-se para os povos antigos o símbolo mais poderoso de regeneração, imortalidade e da ciclicidade da vida. Ela vive na terra, frequentemente debaixo dela, em tocas e fendas, o que a torna uma criatura ctônica, ligada ao submundo, aos mistérios e às forças ocultas. Esta dualidade, morte e vida, veneno e cura, o velho e o novo, é a chave que abre a porta para compreender o seu papel na cultura humana. Vamos começar pelo mais óbvio, por algo que está bem à nossa frente, mas que, na verdade, tem raízes profundas em milhões de anos de evolução. Afinal, por que temos tanto medo de cobras? Esse pavor não é mera invenção ou um fenômeno cultural passageiro. Ele está enraizado na nossa biologia, profundamente gravado no nosso código biológico. Pense nos nossos ancestrais distantes, a rastejar com cautela pela grama alta da savana. Para eles, a serpente não era só mais um animal. Era uma ameaça repentina, silenciosa e absolutamente letal, à espreita em qualquer moita. O seu veneno podia matar em minutos, sem dar qualquer chance de defesa. A incrível camuflagem e a movimentação perfeitamente silenciosa, quase etérea, faziam delas as predadoras de emboscada perfeitas. Hoje, muitos cientistas sugerem que os primatas, incluindo nós, humanos, desenvolveram uma rede neural específica e de alta velocidade, dedicada exclusivamente à detecção instantânea de cobras. Estamos literalmente programados para notar as suas formas sinuosas, características mais rapidamente do que qualquer outro estímulo visual. Este terror instintivo e primordial, este antigo mecanismo de sobrevivência, tornou-se o terreno fértil onde toda a mitologia se alicerçou. Quando o homem antigo procurava explicar as poderosas forças da natureza, ele inevitavelmente conferia às mais perigosas um estatuto divino, ou mais frequentemente, demoníaco. E a serpente, como a personificação perfeita da força oculta, imprevisível e letal, tornou-se a principal candidata ao papel de mal primordial. Claro que a imagem mais conhecida da serpente como símbolo do mal se encontra no livro do Gênesis. A história de Adão e Eva no Jardim do Éden é o mito fundamental de toda a tradição abraâmica. Aqui, a serpente não é apenas um animal, é descrita como sendo mais astuta que todos os animais selvagens. Ela fala, raciocina e tenta. Ela faz a Eva uma pergunta provocadora, semeando a dúvida sobre a palavra de Deus. Não promete a morte, mas sim o conhecimento divino. Sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Na teologia cristã,
Essa serpente está firmemente associada a Satanás, o anjo caído que usa a sua forma para levar a humanidade à queda. Essa imagem tornou-se tão poderosa que, por milênios, fixou na serpente a reputação de mentirosa, traidora e inimiga da humanidade. A serpente aqui é um símbolo de desobediência, orgulho e tentação, que desvia da harmonia divina em direção ao sofrimento e à mortalidade. É neste ponto que a serpente, de um mero animal perigoso, se transforma num adversário metafísico na própria encarnação do mal universal. No entanto, paremos um instante para reler a história bíblica, mas sob uma perspectiva totalmente diferente. Afinal, o que a serpente realmente fez? Sim, ela desobedeceu a Deus, mas o que ela ofereceu aos humanos? Conhecimento. Ela não apenas enganou, ela abriu os olhos deles para a dualidade do mundo, para os conceitos de bem e mal, que lhes eram até então desconhecidos. Essencialmente, a serpente iniciou a transição de uma existência inconsciente e quase animal no paraíso para uma vida humana, desperta, marcada pelo livre-arbítrio, pela escolha e pela responsabilidade. Neste contexto, a serpente surge não apenas como tentadora, mas como catalisadora e como o arquétipo do trickster, que quebra a ordem estática para iniciar o próprio processo da história humana. Esta ambiguidade, o presente do conhecimento resultando em exílio, é o primeiro indício da sua natureza profundamente dual, mesmo dentro de um mito que, à primeira vista, parece puramente negativo. As correntes gnósticas do cristianismo primitivo, por sua vez, chegaram a venerar a serpente como a mensageira da sabedoria superior, aquela que tentou libertar Adão e Eva do cativeiro do mundo material, criado por um deus demiurgo maléfico. Portanto, mesmo no cerne das religiões abraâmicas, a serpente está longe de ser a figura simplória que imaginamos. Para compreender as raízes da serpente bíblica, é necessário mergulhar nas profundezas da história, até a Mesopotâmia, o berço da civilização. Muito antes de a Bíblia ser escrita, nos mitos sumérios e acádios, as serpentes já desempenhavam um papel fundamental, frequentemente associado à sabedoria. Por exemplo, Enki, um dos principais deuses do panteão sumério, divindade da sabedoria, das águas doces e da magia, era frequentemente associado a estes répteis. Ele era uma divindade benfeitora para os humanos, que, à semelhança de Prometeu, lhes concedia conhecimento e habilidades. Essa ligação entre sabedoria e serpente não é acidental. No entanto, nos mitos da Mesopotâmia, também encontramos outro motivo, que já nos é familiar. No famoso Épico de Gilgamesh, a maior obra literária do Antigo Oriente, o herói Gilgamesh, após longas e difíceis viagens, encontra a flor da eterna juventude no fundo do oceano. Mas, enquanto ele descansa na margem, uma serpente rasteja, come a flor, troca de pele e afasta-se, rejuvenescida. Neste caso, a serpente é a ladra que roubou a imortalidade do homem. Este enredo, em que a serpente priva os humanos da vida eterna, tem um eco surpreendente na história do Jardim do Éden. Por isso, muitos acadêmicos consideram-no um dos principais arquétipos do mito bíblico. Agora, vamos fazer uma viagem até o Vale do Nilo, ao Egito Antigo, onde o simbolismo da serpente atinge níveis de complexidade e dualidade absolutamente notáveis. Comecemos pelo aspecto positivo. Repare na coroa de qualquer faraó. Nela, encontrará o Ureu, ou Uraeus, a imagem da deusa cobra, o Adjet. Isto não é apenas uma decoração. O Ureu é o símbolo mais poderoso da autoridade divina, da legitimidade e da proteção. Acreditava-se que a cobra, com o seu hálito de fogo, defendia o faraó de todos os inimigos, tanto visíveis quanto invisíveis. Ela era o olho do deus Ra, a sua defensora formidável. Desta forma, no cerne da ideologia estatal e religiosa egípcia, a serpente não era um símbolo do mal, mas sim o símbolo da ordem suprema, do poder legítimo e da proteção divina.
Ela não tentava nem enganava. Pelo contrário, ela guardava a verdade e a justiça. Este é um exemplo claríssimo de como o mesmo réptil pode ser visto de maneiras completamente diferentes, dependendo do contexto cultural. Para os egípcios, a cobra ereta, na sua pose de defesa, era a própria encarnação da força e da soberania. No entanto, no mesmo Egito antigo, existia uma imagem totalmente oposta. Toda noite, quando o deus Sol-Ra navegava em sua barca pelo submundo, ele era esperado por um inimigo monstruoso, a serpente gigante Apófis. Apófis era a personificação da escuridão, do caos e do nada. Seu único objetivo era engolir o sol e mergulhar o mundo em trevas eternas. Toda a mitologia egípcia, na verdade, girava em torno dessa batalha cósmica diária, travada entre a ordem, personificada por Ra, e o caos, representado por Apófis. Toda manhã, o nascer do sol significava que Ra e seus defensores haviam triunfado novamente. Os egípcios, inclusive, realizavam rituais específicos para auxiliar seu deus nessa luta. Dessa forma, na mesma cultura, observamos duas imagens polares da serpente: o Ureu na coroa do faraó, o defensor divino da ordem, e Apófis, nas profundezas do submundo, a encarnação demoníaca do caos. Essa dualidade demonstra que os egípcios não viam a serpente como meramente boa ou má, mas sim como a própria força primordial e poderosa que podia ser direcionada tanto para a criação quanto para a destruição. Deixando o Egito, viajamos para a Grécia Antiga. Lá, a serpente consolidou seu papel como um símbolo de sabedoria e, crucialmente, de cura. Todos vocês conhecem este símbolo, o bastão envolto por uma serpente. Este é o cajado de Asclépio, o deus grego antigo da medicina. E até hoje, este emblema permanece como o símbolo internacional da saúde. Mas por que a serpente? Primeiro, como mencionamos, sua capacidade de trocar de pele era associada ao rejuvenescimento e ao renascimento. Em segundo lugar, seu veneno, capaz de matar, era usado em pequenas doses como medicamento, simbolizando a linha tênue entre a vida e a morte que o médico domina. Terceiro, acreditava-se que as serpentes, por viverem na terra, detinham conhecimentos secretos sobre ervas curativas e as forças da natureza. Nos templos dedicados a Asclépio, os Asclépions, que funcionavam como os primeiros hospitais da história, serpentes não venenosas rastejavam livremente. Os pacientes dormiam no chão e tinham a crença de que, se uma serpente os tocasse durante o sono, isso lhes traria a cura. Neste contexto, não há vestígio de maldade ou tentação. A serpente era um animal sagrado, auxiliar do Deus curador, portadora de força vital e de conhecimento ancestral. Contudo, a cura é apenas um dos lados dessa serpente sábia da mitologia grega. O outro, igualmente crucial, está profundamente ligado às profecias e ao conhecimento oculto. O oráculo mais famoso do mundo antigo ficava em Delfos, e esse local pertencia originalmente à deusa da terra, Gaia, sendo guardado por uma gigantesca serpente, Piton. Piton era uma criatura quitônica, uma verdadeira personificação da sabedoria ancestral, nascida da própria terra. Quando o deus Apolo, divindade da luz, da harmonia e da razão, chegou a Delfos, ele matou Piton e ergueu ali o seu templo. No entanto, a sabedoria da serpente não desapareceu. A sacerdotisa e profetisa, conhecida como Pítia, sentava-se num tripé sobre uma fenda, da qual, segundo a lenda, emanavam vapores do corpo em decomposição de Piton. Ao inalá-los, ela entrava em transe e proferia suas famosas profecias. Desta forma, mesmo após a morte, a serpente continuava sendo a fonte de todo o conhecimento secreto. Essa história simboliza a vitória da nova ordem, a olímpica, solar, sobre a antiga magia quitônica, ligada à Terra. Mas o mais importante é que essa nova ordem não destrói a sabedoria ancestral. Ela a absorve e a coloca a seu serviço. A serpente, nesse contexto,
Representa a sabedoria primordial e intuitiva que emana da própria terra. Depois dos gregos, voltemos agora o nosso olhar para os seus herdeiros, os romanos. Na cultura romana, a serpente também carregava, na maioria das vezes, um significado positivo, especialmente no contexto doméstico e cotidiano. Os romanos tinham o conceito de genius loci, o gênio do lugar. Era o espírito guardião de uma localidade, de uma casa ou de uma família. E muitas vezes, esse espírito era representado sob a forma de uma serpente. Em Pompeia e Herculano, sobreviveram inúmeros afrescos de altares domésticos, os larários, onde estão pintadas uma ou duas serpentes rastejando em direção às oferendas. Essas serpentes não eram más nem perigosas. Eram, ao invés disso, vistas como símbolos de fertilidade, prosperidade e proteção do lar. Elas eram como espíritos protetores benignos, que guardavam a família contra infortúnios. Isso mostra o quão profundamente estava enraizada, na consciência dos povos antigos, a percepção da serpente como um ser conectado à terra, aos ancestrais e à força vital. Para um romano, ver uma serpente em casa era um bom presságio, um sinal de que a sorte estava a caminho. Que mudança drástica em relação à imagem do inimigo da humanidade, vinda diretamente do Jardim do Éden. Agora, vamos mergulhar num dos símbolos ofídicos mais poderosos e universais, presente nas mais diversas culturas, do Egito à Grécia e da Índia à Escandinávia. Falamos do Ouroboros, a serpente que morde a própria cauda. Esta imagem vai muito além de um simples desenho. É um conceito filosófico profundo. O Ouroboros simboliza a eternidade, a infinitude e a natureza cíclica de toda a existência. Assim como a serpente troca de pele e se renova, o universo renasce constantemente num ciclo perpétuo de criação e destruição. O início está no fim, e o fim reside no início. Este símbolo era particularmente crucial para os alquimistas, que o viam como a representação da unidade da matéria, da ciclicidade dos processos e da grande obra, a transmutação do que é inferior no que é superior. No gnosticismo, o Ouroboros podia simbolizar tanto o círculo vicioso e fechado do mundo material, do qual é preciso escapar, quanto a natureza eterna e autossuficiente da divindade. É um profundo símbolo metafísico que eleva a serpente do nível de mero animal para o estatuto de princípio cósmico. Neste contexto, a serpente é o próprio universo, eternamente a devorar-se e a gerar-se. Partamos agora para o Oriente, em direção à Índia, onde o culto às serpentes atingiu o seu apogeu. No hinduísmo e no budismo, há toda uma classe de seres míticos chamados Nagas. Os Nagas são seres meio divinos, homens-serpente, criaturas sábias e poderosas que habitam palácios subterrâneos ou subaquáticos. Eles são considerados guardiões de tesouros, tanto materiais quanto espirituais. Governam o elemento água, rios, lagos e chuvas, e por isso estão intrinsecamente ligados à fertilidade. Os Nagas podem ser tanto benevolentes com os humanos, quanto extremamente perigosos se forem provocados. O grande deus Vishnu repousa sobre as espirais da gigantesca serpente de 1000 cabeças, Shesha, que simboliza a eternidade. E numa lenda budista, o rei dos Nagas, chamado Mukalinda, protegeu o Buda em meditação com o seu capelo contra o mau tempo. No sul e sudeste asiático, ainda existem muitos templos dedicados aos Nagas. Aqui, a serpente não é apenas um símbolo, é uma divindade respeitada e, por vezes, venerada, um guardião do conhecimento sagrado e um protetor dos justos. Não há absolutamente nenhuma menção a qualquer mal inato, mas a tradição indiana oferece uma compreensão ainda mais profunda e esotérica da serpente. É o conceito de Kundalini. Na Yoga e no Tantra, acredita-se que na base da coluna vertebral de cada pessoa reside uma poderosa energia espiritual adormecida, simbolizada por uma serpente enrolada em 3 voltas e meia. Daí o seu nome, Kundalini, que em sânscrito significa
aquela que está enrolada ou enroscada. O objetivo de muitas práticas espirituais é despertar esta serpente adormecida. Quando a Kundalini desperta, ela começa a subir pelo canal energético central, ao longo da coluna vertebral, atravessando os 7 principais centros de energia, ou chakras. Ao atingir o chakra mais elevado, no topo da cabeça, a pessoa alcança o estado de iluminação, ou samadhi, a união total com a consciência divina. Neste contexto, a serpente não é uma força externa, mas sim uma energia interna, a mais íntima e poderosa do ser humano. É o potencial para a evolução espiritual, a faísca divina oculta em cada um de nós. É difícil imaginar uma imagem da serpente mais positiva e profunda. Vamos agora cruzar o oceano e aterrissar na América pré-colombiana. Entre as civilizações maia e asteca, uma das divindades supremas era Quetzalcóatl, cujo nome significa literalmente serpente emplumada. Essa figura representa uma combinação engenhosa de 2 opostos. A serpente simboliza a terra, a matéria, a água e a sabedoria mundana. Já a ave, neste caso, o sagrado pássaro Quetzal, com suas penas vibrantes, representa o céu, o espírito, o vento e o conhecimento divino. Quetzalcóatl, portanto, unifica o céu e a terra, o espírito e a matéria. Ele era o Deus Criador, que, segundo a lenda, originou a humanidade. Foi também um herói cultural, creditado por conceder aos povos a escrita, o calendário, e por lhes ensinar a agricultura e os ofícios. Era um dos deuses mais venerados e benevolentes de todo o panteão. O culto da serpente emplumada se manteve vivo e espalhado por toda a Mesoamérica ao longo de milênios. Vemos mais uma vez que a serpente, especialmente quando combinada com um símbolo celestial, encarna a sabedoria suprema, o poder criativo e a harmonia do universo. Agora, do calor do sul, vamos nos transportar para o frio e severo norte, o lar dos vikings. Na mitologia nórdica, encontramos uma das mais aterrorizantes imagens de serpente. É Jormungandr, a serpente do mundo. Ele era um dos 3 filhos monstruosos de Loki, o deus da trapaça. Ao nascer, Odin o atirou no oceano primordial, mas Jormungandr cresceu a um tamanho tão gigantesco que conseguiu circundar toda a terra, Midgard, e morder a própria cauda. Esta é, aliás, mais uma variação do Ouroboros. Mas, diferente do símbolo filosófico da eternidade, Jormungandr é uma força ativa e totalmente hostil. Ele é o inimigo eterno do deus do trovão, Thor, e seus duelos são tramas centrais nos mitos nórdicos. Foi profetizado que durante o Ragnarök, a batalha final dos deuses, Thor e Jormungandr irão se matar mutuamente. Aqui, a serpente é a encarnação do caos primordial, de uma força natural hostil à ordem divina e humana. Ele não tenta, nem ensina. Ele simplesmente existe para destruir. É a força pura, indomável e destrutiva do oceano do mundo. Finalmente, voltamos os olhos para o continente mais antigo, a Austrália, cuja mitologia indígena remonta a dezenas de milhares de anos. Uma das figuras centrais dos mitos do tempo do sonho é a serpente arco-íris. Trata-se de uma poderosa divindade criadora que permanece adormecida no subsolo. Ao despertar, ela rasteja até a superfície, e seu movimento molda montanhas, vales e o curso dos rios. A serpente arco-íris está intimamente ligada à água, chuvas, rios, fontes, e, portanto, à própria vida e fertilidade. Ela pode ser tanto generosa e dadivosa, quanto destrutiva e implacável. Se as leis ancestrais forem violadas, ela é capaz de provocar inundações devastadoras ou longos períodos de seca. É frequentemente representada em pinturas rupestres, e seu culto permanece como um dos mais antigos e resistentes da história da humanidade. Nessa figura, reencontramos a dualidade fundamental, a serpente como fonte de vida, que cria a paisagem e oferece a água, e ao mesmo tempo, como uma força natural temível,
capaz de varrer toda a vida. É mais uma prova de que, para os povos ancestrais, a serpente era a personificação da própria essência da natureza, poderosa, vivificante e, simultaneamente, mortalmente perigosa. Depois de analisarmos tantos exemplos, vamos tentar ligar todos os pontos. Queremos entender por que a serpente é um símbolo tão recorrente de sabedoria, cura e conhecimento secreto. O motivo principal reside na sua conexão intrínseca com a terra. As serpentes habitam tocas, grutas e fissuras nas rochas. Elas emergem literalmente das entranhas do solo. O que a terra representava para o homem ancestral não era apenas solo, era a grande mãe, a fonte de toda a vida e fertilidade. Mas era, igualmente, o mundo subterrâneo, o reino dos mortos e o lar dos espíritos ancestrais. Consequentemente, uma criatura que transita livremente entre esses mundos, que pode surgir da terra e desaparecer nela, é automaticamente investida de uma conexão com essas forças sacras. A crença era que as serpentes detinham os segredos ocultos nas profundezas, os mistérios do nascimento e da morte, das plantas medicinais e dos tesouros escondidos. Eram vistas como mensageiras das divindades quitônicas, os deuses terrestres que governavam o mundo muito antes do advento dos deuses olímpicos celestiais e luminosos. É essa sabedoria ancestral, intuitiva e intrinsecamente ligada à terra, que se tornou um dos atributos centrais da serpente. O segundo aspecto crucial para a imagem positiva da serpente é a sua capacidade ímpar de mudar de pele. Imagine o espanto do ser humano ancestral ao presenciar uma cobra, outrora velha e sem brilho, a sair literalmente da sua própria pele, abandonando-a e emergindo numa nova, viva e reluzente. Não se trata apenas de uma simples muda. É um milagre de renascimento palpável e inquestionável. Nenhum outro ser vivo demonstra o processo de renovação com tanta clareza visual. Este ato tornou-se a metáfora perfeita para uma série de conceitos fundamentais. Para a cura, como o despojamento da doença. Para o rejuvenescimento e a eterna juventude, como a rejeição da velhice. Para a imortalidade, como um símbolo da vitória sobre a morte. Para a transformação espiritual, como o abandono do eu antigo e o nascimento de uma nova consciência, iluminada. Esta incrível particularidade natural transformou a serpente num símbolo vivo do ciclo eterno de vida, morte e renascimento. É por isso que ela se enrosca no cajado do deus da medicina e morde a própria cauda, formando o símbolo do infinito. Vamos agora mergulhar no lado sombrio da questão. Por que será que a serpente é vista com tanta frequência como símbolo do mal, do caos e do terror mais primitivo? Tal como acontece com a sabedoria, tudo se resume à sua natureza. Em primeiro lugar, o seu veneno mortal. A capacidade de matar com uma única mordida é uma força assustadora, quase mágica. Em segundo lugar, temos a sua aparência e o seu modo de locomoção sobrenatural. Ela não tem patas, rasteja e desliza pelo chão, o que a distingue da maioria dos animais que nos são familiares. Possui uma pele fria e um olhar hipnótico que nunca pisca, devido às pálpebras transparentes fundidas. Tudo isso a torna, aos olhos humanos, o outro, algo estranho, alheio e incompreensível. Ela representa a natureza selvagem e indomável, que é intrinsecamente hostil ao homem e à civilização. A serpente se esconde, ataca de surpresa, sem qualquer aviso. Esta imprevisibilidade e ameaça oculta tornaram-se a metáfora perfeita para a astúcia, a mentira e a traição. A serpente é a personificação de tudo aquilo que o ser humano não consegue controlar, seja no mundo à sua volta ou dentro de si mesmo. Existe ainda uma outra razão histórico-cultural crucial para a demonização da serpente, particularmente dentro da tradição ocidental. Ela está ligada à transição do politeísmo para o monoteísmo. Em muitas religiões pagãs e antigas, como já vimos, adoravam-se divindades da terra, da fertilidade e da natureza.
e o símbolo mais recorrente dessas divindades era justamente a serpente. Quando essas crenças foram substituídas pelas novas religiões monoteístas, como o judaísmo, seguido pelo cristianismo e pelo islão, que se centravam num único Deus criador, celestial e transcendente, iniciou-se uma intensa batalha ideológica. Para afirmar a sua verdade, a nova religião precisava de desacreditar os deuses antigos, e a forma mais simples de o fazer era declará-los demônios. Consequentemente, os animais sagrados dos cultos antigos tornaram-se impuros e demoníacos. A serpente, sendo um dos símbolos centrais das deusas-mãe pagãs e das divindades quitônicas, tornou-se o alvo ideal. Ela foi transformada de um símbolo de sabedoria terrena num símbolo de tentação diabólica. A vitória sobre a serpente passou a simbolizar o triunfo da nova fé sobre o antigo paganismo. Mas afinal, o que temos hoje? Surpreendentemente, este arquétipo milenar continua vivo. A natureza dual da serpente continua a manifestar-se na nossa cultura. Repare bem, por um lado, a serpente, que vemos nos símbolos de farmácias e ambulâncias, promete-nos cura e salvação da vida. Casas de moda de luxo, como a Gucci ou a Bulgari, exploram a imagem da serpente como símbolo de opulência, sedução e transformação. Por outro lado, no cinema e na literatura, as serpentes e os seus análogos míticos, os dragões, surgem, na maioria das vezes, como monstros que o herói é obrigado a derrotar. Basta lembrar do basilisco de Harry Potter ou dos servos serpentinos de Voldemort. Este símbolo está tão profundamente enraizado no nosso inconsciente coletivo que o continuamos a usar para expressar as nossas ideias mais fundamentais: o medo da morte e a sede de vida, o caos e a ordem, o pecado e a redenção, a ignorância e a sabedoria. A serpente foi e continua a ser o espelho perfeito, refletindo as contradições mais profundas da alma humana. Afinal, por que a serpente representa, ao mesmo tempo, o mal e a sabedoria? A resposta, como vimos, é complexa e multifacetada. Em primeiro lugar, devido à sua natureza intrínseca, o veneno que mata e cura, e a troca de pele, símbolo da renovação eterna. Em segundo lugar, pela sua conexão com a terra. Para alguns, é a fonte de conhecimento secreto e de vida. Para outros, é o mundo escuro, desconhecido e perigoso. E em terceiro lugar, devido ao curso da própria história humana, onde novas religiões frequentemente demonizaram os símbolos das crenças antigas. Em última análise, a serpente não é apenas um animal. É um grande arquétipo. Ela simboliza aquela força primordial, instintiva e incontrolável que existe tanto na natureza quanto em cada um de nós. Podemos canalizar essa força para a criação, a cura e a busca pela sabedoria, como é o caso da Kundalini. Ou podemos sucumbir a ela, o que nos levará ao caos, à destruição e à queda. Talvez seja por isso que a sua imagem nos fascina até hoje. Ela nos lembra da nossa própria natureza dual. Obrigado por assistir a este vídeo até o fim. Se você aprendeu algo novo, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal para não perder as nossas próximas investigações. E agora, uma pergunta para você. Qual imagem da serpente, a sábia ou a sinistra, parece mais forte para você e por quê? Compartilhe a sua opinião nos comentários.